seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Aprender, Brincar e Crescer. Nesse canal nós vamos abordar temas ligados à educação, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotoricidade, entre outros temas aí que envolvem o processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Olá, gente. Então, para trazer o tema de hoje, eu decidi trazer e fazer uma jogada com essa fonte específica para já demonstrar um pouquinho sobre o que é o tema de hoje. No próximo slide, nós vamos ver aí realmente o que está escrito nessa frase. Como eu disse anteriormente, eu fiz uma jogada ali, né, com uma fonte para a gente descobrir o que realmente estava escrito, né? E a pergunta que eu faço para vocês é: você sabe o que é disgrafia? Muitas pessoas conhecem a chamada disgrafia, né, como a letra feia. Mas a disgrafia ela é uma dificuldade específica de aprendizagem que afeta a habilidade de escrever do indivíduo. Ela pode se manifestar de diferentes formas, como problemas na caligrafia, na organização de ideias ao escrever ou na própria ortografia. Vou trazer aqui uma lista bem extensa, né? Trazendo aí as características da disgrafia. Uma delas é caligrafia ilegível, por isso que ela é bastante conhecida como letra feia. Dificuldade na coordenação motora fina, ou para quem é psicomotricista, também é conhecido como praxia fina. Tá? Tem dificuldade em manter ali o espaçamento, o indivíduo, então os espaçamentos entre as palavras ele é irregular. Por isso que eu fiz aquela brincadeira logo no início, em que eu trouxe o texto todo junto, em letra maiúscula e numa fonte que é bem difícil da gente ler. Mas pensa nesse aspecto em que o indivíduo vai deixar isso muito mais difícil de ler do que simplesmente eu fiz na fonte. Apresenta também dificuldades em formar letras, né? Escrever as próprias letras. A diferença entre a letra bastão ou letra caixa alta para a letra cursiva é uma dificuldade aí que também vai existir desse indivíduo. E erros ortográficos também eles são frequentes. Vamos continuar e nós temos mais características adiante. Continuando com as características da disgrafia, desorganização textual. Então, o texto ele parece não ter começo, meio, fim, né? A pessoa se confunde nessa sequencialidade de começo, meio e fim. Uma característica muito comum é eles evitarem fazer qualquer coisa escrita, tá? Escrita no sentido tanto manual, hoje nós temos aí a tecnologia, né? E até na parte de digitar, eles acabam evitando aí um pouco escrever. Fadiga ao escrever, então eles cansam facilmente durante o processo de escrita. Dificuldade em fazer redações, né? Como eu falei, por conta dessa desorganização textual, né? Eles têm dificuldade em ter começo, meio e fim. As letras costumam ser ou muito grandes ou muito pequenas, ultrapassam as linhas do caderno muitas vezes quando é grande. Eles não conseguem, né, se limitar ali dentro daquele espaço da linha, tá? Dificuldade com o tempo. Então, tem 1 hora para fazer ali uma redação. 1 hora se passa e eles ainda não fizeram nem 1/4, às vezes, do que deveria ter sido feito. Vou até pensar de uma maneira diferente.
Se a gente pedir para que dentro ali de um tempo, de 1 hora, por exemplo, eles escrevam 30 linhas, né, em uma redação, a gente vai ver que a pessoa com disgrafia, às vezes ela vai escrever 1/4, às vezes menos do que 1/4 ali da folha, porque eles têm essa dificuldade, eles não conseguem se organizar no texto. Falta de direção na escrita. Nós escrevemos normalmente da esquerda para a direita. A pessoa com disgrafia, eventualmente, ela vai escrever da esquerda para a direita, do meio para a esquerda, do meio para a direita. Então, não vai ter muito sentido ali o que ela está escrevendo. Pode ocorrer também de pular muitas linhas sem necessidade. Dificuldade para copiar eventualmente aí os textos apresentados no quadro. Inversão de letras e de números, né? A inversão de letras e números é algo também bastante característico em outras demandas aí, como a dislexia, por exemplo, né? Que é, por exemplo, inverter a letra E maiúscula com o número 3. Isso é uma inversão de letras e números. Também pode ocorrer troca da letra B, né? B de bola pela letra D de dado. É outro tipo de inversão. Não só efetivamente letras com números, mas pode ter inversões entre letras, entre números, 1 com o 7, por exemplo. São números que o traçado ele é muito similar. Tem uma baixa autoestima aí relacionada à parte de escrita, então é algo ali que eles ficam desanimados, eles não têm tanta estima ali por fazer aquilo. É algo que não é prazeroso, que não é gostoso para eles de fazer. Dificuldade para usar pontuação, então, vírgula, ponto final, 2 pontos, ponto e vírgula, entre outras pontuações aí, como exclamação, interrogação, ponto final, né, etc. Eles podem também se confundir com palavras que são semelhantes, parecidas ali, né? E que têm significados, às vezes, completamente diferentes. Eles ficam muito tensos ao escrever, né? Por conta de ter essa dificuldade. Então, eles ficam muito tensos. Isso aumenta a propensão a erros, né? Então, quando você está tenso, você está nervoso, você tem uma maior tendência a cometer erros. Então, erros que normalmente você não comete no momento ali de tensão, eles se intensificam. E a necessidade de repetição, né? Então, às vezes, eles precisam, se alguém está falando oralmente, que a pessoa repita a informação algumas vezes para que eles consigam ali entender, compreender aquilo e que muitas vezes ainda pode ocorrer aí algumas trocas de letras, de palavras que são semelhantes e etc. É importante lembrar que as características elas são diferentes conforme cada caso, cada situação. Aqui eu trouxe uma gama de características que podem ser apresentadas por um único indivíduo, por vários indivíduos. Alguns têm maiores dificuldades em áreas específicas. Então, eu posso ter uma pessoa que tem mais dificuldade em copiar textos e uma menor dificuldade em produzir textos, tá? É claro que, lembrando que uma característica que é muito comum é a dificuldade da caligrafia. Eles próprios se confundem, não conseguem entender o que escreveram, o que dificulta também o estudo deles. Então, na hora de estudar, eles não conseguem entender o que eles escreveram e, como consequência disso, eles vão mal numa prova, pensando aí no ambiente escolar. Então, por isso que é importante analisar cada caso
individualmente. Cada caso vai precisar aí de uma intervenção diferente, seja de um psicopedagogo, de um neuropsicopedagogo, de um psicomotricista ou de qualquer outro profissional que esteja acompanhando esses indivíduos. Antes de finalizar, imagino que alguns perceberam que a minha voz está um pouquinho diferente, eu estou um pouquinho rouco, mas eu não quis deixar de trazer para vocês conteúdo, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Peço que se inscrevam, deixem um like, acionem o sininho das notificações para não perder nada e nenhum conteúdo do nosso canal. E muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo.